Meus amigos, sejam bem-vindos, eu sou o Daniel Lopes. Gente, vamos começar agora uma nova etapa do nosso estudo de direito eleitoral. A gente já falou a respeito dos princípios no capítulo anterior e agora a gente vai começar um novo capítulo aqui nos nossos estudos a respeito da organização da justiça eleitoral. Quando a gente fala a respeito de organização, a gente está querendo entender quais são os órgãos que compõem a justiça eleitoral, qual é a competência deles, quem que ali é presidente desses órgãos, então todos os aspectos relacionados a isso. A gente estuda um pouquinho disso também quando a gente vê o regimento interno. Mas aqui na matéria de direito eleitoral a gente vê de uma forma mais ampla as questões de competência e essas questões que vocês vão ver aqui nessa aula e nas próximas aulas a respeito desse capítulo. Ao fim desse capítulo a gente vai estudar também a respeito do Ministério Público Eleitoral. A gente vai entender que é diferente o Ministério Público Eleitoral com relação às outras ideias que a gente tem de Ministério Público. Ele aqui assume uma faceta um pouco diferente. Primeira coisa para dizer para vocês com relação à justiça eleitoral. Nós não temos um concurso específico de juiz eleitoral. A ideia aqui é que o juiz eleitoral ele cumula funções. Ele é um juiz de direito, então ele atua lá na vara comum e também atua aqui na justiça eleitoral. Ele acaba acumulando essas duas funções, tanto de juiz de direito quanto de juiz eleitoral. E a mesma coisa para o Tribunal Regional Eleitoral também. Ele, além de ter a função dele lá na Justiça Comum, ele também atua na Justiça Eleitoral. A gente vai abordar todos esses assuntos. Primeira coisa aqui que a gente tem que entender é onde está definida aqui a respeito da organização da Justiça Eleitoral e a gente vai entender que é na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela diz, são órgãos do Poder Judiciário e aqui no inciso 5º ele diz tribunais e juízes eleitorais. Significa aqui que, então, tanto os TREs, quanto o TSE e os juízes eleitorais são considerados aqui órgãos do Poder Judiciário, são órgãos do Poder Judiciário Federal, ok? Não são considerados estaduais, ainda que sejam aqui, né, que existam esses tribunais que sejam regionais e os juízes eleitorais, embora eles atuem ali vinculados normalmente a um município ou algum conjunto de municípios, eles também são ali constituintes de um órgão federal, que é a Justiça Eleitoral. E o artigo 118, do artigo 118 até o artigo 121, eles trazem ali diversas disposições a respeito da organização da Justiça Eleitoral. Eu recomendo que você leia. Isso daqui tudo da Constituição Federal, tá? 118 ao 121, Constituição Federal. Aqui, por hora, a gente vai falar somente do 118 e do 121. Primeiramente, então, são órgãos da Justiça Eleitoral o TSE, o TRE, os juízes eleitorais e, olha que interessante aqui também, as juntas eleitorais. As juntas eleitorais que são responsáveis ali por apuração dos votos, totalização dos votos. A gente vai estudar também a respeito delas. Elas também são considerados órgãos da Justiça Eleitoral, tá? Então, memorize aqui esses quatro: TSE, TRE, juízes eleitorais e juntas eleitorais são órgãos da Justiça Eleitoral. O artigo 121 traz uma disposição interessante. Ele fala que a lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Isso é, então, dos órgãos da Justiça Eleitoral, a lei complementar que vai dispor a respeito de sua organização. E a gente já viu que, com relação à lei complementar, nós temos, na verdade, o Código Eleitoral. O Código Eleitoral, ele, na realidade, ele é anterior à Constituição Federal de 1988. E ela, na realidade, não é, né? Esse código, na realidade, ele não é uma lei complementar. E como que se resolve essa questão? Né? O STF ele já decidiu que, com relação àquelas leis que eram anteriores à Constituição Federal, se elas não estivessem dispondo ali, elas não tivessem a forma, né? Então a gente está falando aqui a respeito da forma, se não tivesse a forma que a Constituição Federal estava dispondo, então, por exemplo, aqui a Constituição Federal de 1988 diz que precisa ser uma lei complementar. Se a forma não foi atendida, no entanto, o conteúdo foi atendido, o conteúdo ele está de acordo com a Constituição Federal, então aqui o Código Eleitoral, ele, por exemplo, com relação à forma, ele é uma lei ordinária. No entanto, com relação ao conteúdo que trata realmente o Código Eleitoral, com relação à organização e competência, ele efetivamente ele é constitucional.
Então, o que acontece? Com relação a essas disposições de organização e competência de tribunais, o Código Eleitoral ele foi recepcionado pela Constituição Federal como sendo uma lei complementar. Isso é, com relação àquelas matérias que o Código Eleitoral traz de organização e competência, ele é considerado aqui uma lei complementar e foi então recepcionado, por isso que ele não houve nenhum tipo de revogação nesse sentido com relação à organização e competência. Tá bom? Esse é o entendimento que nós temos, não somente com relação ao Código Eleitoral, mas com relação a outras leis, por exemplo, o Código Tributário Nacional, então o CTN, com relação a ele também acaba passando pela mesma situação, né? Então era uma lei ordinária, mas a Constituição vem dizendo que precisa ser uma lei complementar e a Constituição acaba recebendo esses códigos aqui como sendo lei complementar. No entanto, é importante que a gente entenda, é como se o Código Eleitoral tivesse uma parte que é lei ordinária e uma parte que é lei complementar. Se hoje quiser fazer algum tipo de alteração com relação à organização que está dispondo no Código Eleitoral, precisa vir um quórum no Legislativo, um quórum para poder modificar a lei complementar, embora ele seja uma lei ordinária. Então, organização da Justiça Eleitoral. Nós temos que a Justiça Eleitoral, né, uma das responsabilidades dela aqui é administrar todo o processo de organização das eleições e também, além das eleições, nós temos as consultas populares, que são traduzidas aqui pelos plebiscitos e referendos. São, então, as consultas que o Legislativo faz ao povo de forma direta para saber qual é a opinião do povo naquela situação específica que ele delimitar. Tá? Então essa aqui é a primeira função da Justiça Eleitoral, que é a função de administrar. Outra função da Justiça Eleitoral é a função jurisdicional. Jurisdicional significa dizer o direito de forma definitiva. Isso é, então, ele define os litígios, define os conflitos de maneira definitiva. Tá? Isso que significa jurisdicional. Significa juris, que é direito, e dictio, que é dizer. Então, dizer o direito de maneira definitiva. Regulamentar, que está relacionado então aqui a uma função normativa, que significa realmente criar regras aqui, criar regras, destrinchar regras ou explicar as regras. Tá? Então, por meio aqui das resoluções, por exemplo, a Justiça Eleitoral ela acaba delimitando ali, densificando o conteúdo das leis, conteúdo das normas. E também consultiva também. Então, memorize aqui as funções da Justiça Eleitoral. Tá? São 4 funções. Função executiva ou administrativa. Tá? Então, 2 é a função jurisdicional. 3, função normativa. E 4, função consultiva. A gente vai falar sobre todas elas. A gente vai falar sobre as 4, a gente vai começar aqui na 2, que é a função jurisdicional, né? E, primeiramente, é bom a gente entender, tudo isso aqui está relacionado à separação dos poderes, tá? De Montesquieu, é aquela ideia de que o poder ele não pode estar todo concentrado nas mãos de um só poder, por isso que existe essa separação de poderes, né? Por isso que foi criado lá o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, tudo isso para descentralizar o poder, desconcentrar o poder das mãos de um só. Né? Antigamente a ideia era que existia um monarca que ele detinha todo o poder. A ideia então é descentralizar isso, permitindo que outras pessoas, que outros poderes, conjunto de pessoas, tomem parte das decisões e decidam conjuntamente ali com... né? Então não existe um poder que seja mais importante, o executivo trabalha junto com o legislativo, que trabalha junto com o judiciário. Aqui no Brasil, como a gente vive aqui em um sistema presidencialista, às vezes as pessoas ficam colocando, às vezes, todas as expectativas no presidente da República, né? Mas a gente tem que sempre se lembrar que nós temos um poder que é dividido, tá? Cada um possui as suas atribuições, cada um possui as suas responsabilidades, né? Então, você que já não é mais leigo agora no direito, você vai saber que cada um aqui tem a sua responsabilidade. Não é simplesmente o presidente da República ou a presidente da República. Aqui nós temos que saber que o poder ele é dividido nesses 3 poderes. Tá? E temos que cada poder tem as suas funções típicas e funções atípicas.
A justiça em si, o Poder Judiciário, ele tem como função típica a jurisdição. Tá? A função típica da justiça é dizer o direito de forma definitiva, resolver os conflitos em caráter definitivo. No entanto, pessoal, cada poder ele também possui as suas funções atípicas. Tá? Então, funções típicas e funções atípicas. Com relação ao Poder Judiciário, nós temos que a função típica dele é a de jurisdição. Agora, ele também possui funções atípicas, e isso, na Justiça Eleitoral, ela se torna muito evidente. Muito evidente. Porque o que acontece? A Justiça Eleitoral ela é responsável por organizar a eleição. E organizar a eleição, ela acaba sendo uma função administrativa. Tá? Então você precisa, por exemplo, pensar na logística de transporte de urnas, precisa pensar na segurança das eleições, precisa pensar em organização de cadastro eleitoral, biometria, atendimento ao público. Tudo isso aqui a gente está muito relacionado a funções atípicas do Poder Judiciário, mas que na Justiça Eleitoral são muito manifestadas, acontecem muito. Então é muito mais comum na Justiça Eleitoral você trabalhar com essas funções atípicas do que com processos em si. Os processos eles ocorrem principalmente quando está em período de eleição, que acaba ocorrendo a cada... Se você tiver, então, no cartório eleitoral, para você vão correr processo ali a cada 4 anos, tá? Porque são relativos ali às eleições municipais, que aí você fica responsável pelas eleições municipais. E se você tiver na sede, se estiver trabalhando no tribunal mesmo, aí também a cada 4 anos com relação às eleições ali estaduais, tá bom? Então, estaduais e federais, tá? Então, essa é a situação atual. A gente vê que, com relação aos processos em si, também temos prestações de contas de candidato, prestação de contas de partido, isso são consideradas também funções típicas da Justiça Eleitoral relacionadas à jurisdição. Mas as funções atípicas aqui, elas preponderam em muito, é até engraçado, mas, de qualquer forma, é assim na Justiça Eleitoral, tá? A gente vai falar a respeito da competência da Justiça Eleitoral, mas é bom vocês saberem a respeito das funções aqui, como elas se manifestam. E na Justiça Eleitoral, além dessa função administrativa que eu falei para vocês, que ela é muito forte, nós temos também a função normativa. A gente já viu que o TSE ele tem aquela responsabilidade de fazer resoluções densificando o conteúdo da lei. E a gente já viu também que essa função normativa ela é limitada ali à lei. O TSE ele não pode vir e inovar, não pode criar novas responsabilidades, criar novas obrigações, novos direitos. Ele tem que simplesmente ali densificar, isso é, trazer explicações ali a respeito da lei e aplicação da lei para os casos que ocorrem. Tá? E temos também a função consultiva, que a gente vai falar mais para frente a respeito dela também, mas em tese aqui a função consultiva ela não está relacionada aqui a casos concretos. Em regra aqui, a função consultiva ela traz uma função de também explicar a lei de uma forma abstrata, em razão aí de uma consulta que os partidos fazem ao tribunal. Tá? A gente vai falar ainda mais a respeito disso. Vamos aqui nas funções, tá? Então, função jurisdicional a gente vai começar falando. Posteriormente, a gente vai continuar falando das outras funções também. Primeiramente, função típica do Poder Judiciário, função jurisdicional. Tá? O Poder Judiciário, ele, em regra, ele exerce essa função aqui, que é de dizer o direito, de aplicar o direito. Então, o Poder Legislativo, ele cria as regras, cria as normas, e o Poder Judiciário, ele tem a função de aplicar essas normas aos casos concretos, porque a lei, tá? Então, vamos lá, a lei, ela possui um caráter abstrato. Por que abstrato? Porque ele não está vinculado a nenhum caso concreto, tá? Não está vinculado a nenhum caso concreto. O legislativo, ele simplesmente pensa, olha, seria legal uma regra dessa se toda a sociedade seguisse, isso seria legal, tá? Ele não está aplicando a nada específico. E também ele possui um caráter geral, tá? Porque além de não estar vinculado a nenhum caso concreto, ele também tem essa ideia de ser aplicado a todas as pessoas, tá? Ele não aplica para uma pessoa em específico, né? Existem leis que elas são entendidas como se fossem praticamente atos administrativos, porque eles acabam se aplicando somente para um caso específico, mas a regra aqui é que a lei ela possui esse aspecto geral.
Agora, com relação à decisão judicial. Então, a decisão judicial, ela possui um caráter concreto, porque ele concretiza a lei, aquilo que a lei traz de uma forma abstrata, o juiz ele vai analisar um caso que foi submetido a ele, porque a justiça ela é inerte, ela só atua quando ela é ali provocada, então precisa vir alguém e iniciar o processo para que a justiça possa atuar. E a justiça ela vai atuar com relação a um caso concreto, ela não vai ficar decidindo aqui de uma forma abstrata. Tá? Isso daqui está sendo cada vez mais flexibilizado aí por meio das súmulas vinculantes, tá? As decisões que possuem, né, acabam vinculando a decisão dos outros órgãos, mas em regra é isso daqui. Tá? As decisões elas possuem um caráter concreto e também são específicas. São específicas para os casos concretos, então ele não tem esse caráter geral, ele atua para aquele caso em específico. Tá? Então, uma função aqui da justiça eleitoral, é também executar as suas próprias multas eleitorais. Essa daqui é uma das funções da justiça eleitoral, ele pode sim executar multa eleitoral. Ok? Então anote aí, para você não esquecer as competências da justiça eleitoral, uma delas é executar as suas próprias multas. Outra coisa, a respeito de perda de mandato por infidelidade partidária. A gente ainda vai estudar a respeito de infidelidade partidária, mas com relação a essas questões de infidelidade partidária, temos que também é competência da Justiça Eleitoral julgar. Também é competência. Agora, quando a gente fala a respeito de matéria que seja interna corporis de partido político, tá? Então aquelas matérias que são relacionadas somente aqui à organização do partido político, questões realmente internas que, desvinculadas ali ao processo eleitoral, elas são decididas pela justiça comum, tá? Para a gente não confundir. A gente poderia entender que está falando de partido político, então seria justiça eleitoral, mas não necessariamente, digamos que há ali algum tipo de disputa interna dentro do partido político, algum tipo de fraude, alguma coisa desvinculada do processo eleitoral, ele é resolvido pela justiça comum. Pessoal, a gente vai finalizando por aqui. Na próxima aula eu vou continuar aqui a respeito da função jurisdicional, trazendo para vocês alguns julgados. A gente vai ali chegar mais a fundo com relação a essas matérias aqui, com relação à função jurisdicional ainda específico, e depois a gente vai continuando as outras funções também, tá? Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço.